Olá, queridos alunos. Pro Rosana. Olá, quanto tempo. Olá, alunado, né? 7º ano, Pro Rosana, do Centro Educacional Municipal Cecília Meirelles. Tudo bem? Como estão? Na quarentena, no isolamento social ou em consciência a vida está, né? Bem, hoje retomando a nossa aula de História, não é isso? Atenção, em 7º ano, a gente vai trabalhar ainda, né, com o Renascimento e o Humanismo, não é isso? A gente vai fazer uma revisão referente ao Renascimento e o Humanismo. Bem, para a gente entender melhor o que foi o Renascimento e o Humanismo, eu trago aqui a vocês algumas de suas características. São importantíssimos. Digamos, o individualismo. O individualismo é uma palavra que significa que, no nosso cotidiano, no dia a dia, na atualidade, significa individual. Bem, o homem se torna centro do mundo, não é mais regido pelas concepções religiosas, e sim por suas emoções. Ele executa e se responsabiliza pelas suas ações. A individualidade do homem é valorizada assim como a sua personalidade e a sua busca por tentar satisfazer aos seus anseios. Então, até então, naquele período medieval, né, no mundo adentrando a modernidade, o homem tinha essa característica no principal, que foi o individualismo. Uma outra característica importantíssima do Renascimento foi o antropocentrismo. No período medieval, o pensamento predominava o teocentrismo, ou seja, Deus era visto como o centro de tudo. Já no período moderno, né, o momento que compreende o Renascimento, o antropocentrismo surge com a intenção de resgate às características do ser humano, colocando o homem no centro do universo. Bom, retomando nossa aula ainda, né, questionando o que foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural artístico surgido do século XIV na Europa, que se perdurou ao mundo moderno. Trago aqui uma linda imagem, né, do Renascimento, onde tem suas características principais, como artistas da época, pintores, enfim, entre outros importantes do tempo. Bom, e o humanismo? O que quer dizer humanismo? O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O Renascimento, como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu às ideias filosóficas, morais e estéticas que valorizavam o ser humano. Até então, o homem não era visto como o homem. Ele não tinha esse valor na época. Bem, as principais fases do Renascimento. O Renascimento ele teve 3 fases principais. A primeira fase do Renascimento foi representada com períodos, né, que marcou a transição da Idade Média à Idade Moderna. A sua história se propagou na Europa. Ela se divide em 300, 450. Correspondente ao século XIV, XV e XVI. O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural, do espírito humano e sua relação com Deus. Representava uma razão de acordo com o pensamento da época. Uma linda imagem artística da época que pertenceu à terceira fase do Renascimento, onde ele tinha uma expressão artística, valorizava o seu eu, centro, o lado religioso, enfim, o mundo contemporâneo. Seus principais cientistas, quem foram seus principais cientistas que se destacou no Renascimento? Veio Nicolau Copérnico, ele foi matemático, astrônomo, né? Foi o pai da astronomia moderna, ele foi fundador da teoria heliocêntrica, que contraria a teoria geocêntrica medieval, onde a Terra estaria no centro do universo. Uma linda imagem de Nicolau, que foi de 1473 a 1543. Um outro
foi o Galileu. Foi físico, astrônomo, filósofo e matemático italiano. Ele defendeu a teoria heliocêntrica de Copérnico, sendo conceituado um dos seus criadores da física e da geometria moderna. Aprimorou também, né, o telescópio, utilizou compassos geométricos e o microscópio das suas lentes. Galileu, né, como foi dito, foi de 1564 a 1642. Bem, diante do que nós trabalhamos, que a gente teve, né, na aula anterior sobre o Renascimento, a gente trabalhou pintores, artistas, fases, enfim, o Renascimento com suas características. Bem, sétimo ano, hoje a nossa aula foi pequena, curtinha. A gente vai, né, retomar o nosso livro didático para a gente ver no final do nosso conteúdo uma atividade. Desde já, meu abraço. Até mais.